Está no ar nosso boletim acompanhando o mercado, os negócios que ocorreram com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para os preços, mas esse positivo apenas retomou parte das perdas de ontem. Ontem a gente viu perdas aí acima dos 20 pontos, hoje a gente está falando de ganhos de 11 pontos em média nos principais vencimentos. Ainda assim, aparentemente, o mercado está se ajustando e me parece que encontrando aí seu ponto de equilíbrio. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá das Safras e Mercado, para entender essa movimentação de hoje, né, em que o mercado se baseou para ganhar esses 11 pontos aí, e entender a precificação da soja, né? O que a gente pode esperar, já que daqui a pouquinho tem volume de safra americana entrando no mercado. A colheita está andando, ontem saiu o boletim de andamento da colheita por lá e a gente já tem soja colhida lá nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Luiz, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que aconteceu com o mercado hoje? Essa retomada, ou esse ganho de 11 pontos, ele se justifica por quê? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, a verdade, Alex, é que a semana começou nervosa no sentido financeiro, né? No lado financeiro, digamos assim. Essas questões aí envolvendo a China, um possível calote aí de uma grande construtora por lá, naturalmente, né, a segunda maior construtora de lá, então naturalmente traz dúvidas para o mercado, traz incertezas para o mercado com relação à China como um todo, traz instabilidade, né, porque a gente está falando de uma grande construtora que naturalmente tem vários bancos envolvidos com ela, né, ao redor do mundo, além de toda a questão do PIB chinês e tudo mais. Então, eu diria que ontem o mercado foi basicamente uma realização de lucros aí frente a essa instabilidade financeira, no lado financeiro. E hoje eu diria que foi o contrário. Hoje o mercado aí um pouquinho mais tranquilo, inclusive as bolsas mundiais aí voltando a subir. Ontem foi uma queda bastante acentuada em todo mundo. E eu diria que isso também se estendeu para as commodities, né? Então, eu diria que não tem nada de muito fundamental com relação à soja especificamente. Ontem foi um movimento negativo em praticamente todas as commodities, as principais, e hoje uma recuperação em cima aí de um mercado um pouquinho mais tranquilo. Então, não tem grandes novidades com relação à oferta e demanda, né, ao quadro de oferta e demanda de soja, de fato, é mais um movimento financeiro. Naturalmente, o mercado, né, cuida dessa questão da safra americana que está entrando, então pode ter um pouquinho disso no mercado de ontem, né, o mercado começou a semana aí olhando para a colheita americana, sabendo que a colheita americana tinha iniciado bem, por mais que os números iniciais não tinham sido publicados aí antes do fechamento, a gente sabia que pelo clima a colheita tinha começado bem por lá, inclusive o USDA confirmou aí um percentual dentro da média de 6%, né? Nada muito surpreendente. Então, naturalmente, isso pesa um pouquinho a colheita americana, o clima positivo aí para as próximas semanas também pesa um pouquinho, mas eu diria que o mercado está bem de lado, digamos assim, está bem. Parece que ele definiu muito bem aí essa safra americana no 119 para o patamar aí entre 12,50 e 13 em Chicago, então ele deve trabalhar nas próximas semanas em torno disso e, claro, aos poucos mudando o foco para a safra brasileira que começou a ser plantada. Muito bem, então você acha que o intervalo de trabalho aí deve ficar entre 12,5 e 13 dólares por bushel? Isso, sem grandes surpresas, claro, né? Inclusive a gente tem que olhar com muito cuidado com essa questão da China, né? Com essa questão da construtora grande lá, Evergrande. Sem grandes surpresas, naturalmente, eu espero que o mercado trabalhe aí entre essas linhas nas próximas sessões. Muito bem. Definido o que aconteceu com a safra americana, basicamente o mercado já consolidou esses 119 milhões de toneladas. Existe alguma expectativa de surpresa à medida que as máquinas forem contabilizando o que de fato foi produzido, ou esse número está bem definido, Luiz, na sua opinião? É claro que sempre a colheita pode revelar uma realidade melhor, né? Naturalmente ela revela uma realidade melhor. Eu acho que esse número está bem definido, mas naturalmente existe espaço para correções, é óbvio, né? Eu diria que até como o USDA elevou a safra americana no seu último levantamento e as condições de lavouras deram uma melhorada, inclusive agora nessa última semana,
é possível que a colheita nos apresente até alguns rendimentos um pouquinho maiores do que esperado inicialmente. Não que vá saltar a safra americana para 125, não é isso, mas ela pode subir aí talvez mais 1 milhão de toneladas, né? Eu diria até 1 milhão de toneladas, então acho que até 120 aí seria algo dentro de uma normalidade aí de melhora de rendimento que a colheita pode trazer, pode revelar para nós, né? Mas isso mudaria rumo dos preços, mudaria precificação, tendência? É óbvio que 1 milhão de toneladas a mais talvez pressione um pouquinho mais Chicago, né? Aí Chicago vai poder testar aí os 12,50 se não tiver nenhum outro fator para sustentar. Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente estimar esse 1 milhão de aumento. Eu diria que pode aumentar até 1 milhão, mas a gente sabe, né? A USDA pode surpreender aí, pode inclusive reduzir safra, não sei, seu próximo relatório, embora eu acredite que o viés, se tiver algum ajuste a partir de agora, o viés eu acho que é positivo até, indo em linha aí com o que a ProFarmer falou lá em meados de agosto e tudo mais. Então, eu acho que existe um espacinho aí para um aumento na produção americana. Legal. E aquela tradicional barrigadinha também com a entrada da safra americana, né? Com volume no mercado, né, Luiz? Exatamente. A sazonalidade sempre pesa, né, Alex? A gente nunca consegue fugir dela. Mas eu acho que boa parte dessa sazonalidade ela já está precificada. É, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que o mercado já entendeu que o nível aí para esse 119 ou talvez 120 seja esse patamar aí, essa faixa entre 12,50 e 13 dólares por bushel. Boa. Bom, e daí você falou que as atenções se voltam para a safra do Brasil, da América do Sul, enfim. Como é que vocês estão observando esse início de plantio no Brasil e alguma surpresa ou alguma perspectiva nova aí para a safra brasileira, Luiz? Não, assim, o início ele preocupa um pouquinho, tá? Mas nada que seja bizarro nesse momento, digamos assim, ou definitivo, né? Claro, a gente está recém no início, as janelas dos vazios sanitários estão acabando, então a gente está começando aí, já começou o plantio no Paraná, começou no Mato Grosso, só que preocupa um pouquinho com relação à chuva, né? A chuva não, os mapas ainda não estão apontando a chegada de volumes importantes de chuva nas próximas 2 semanas. Tirando o Rio Grande do Sul, que está recebendo chuvas e na próxima semana deve receber um pouco mais, mas o Rio Grande do Sul ainda não planta, né? Então a gente precisa de chuva do Paraná para cima, né? Do Paraná até o norte do Mato Grosso, e essa chuva não está aparecendo, embora a gente não tenha uma ausência completa de umidade. A gente tem algumas chuvas chegando em algumas micro-regiões estaduais importantes do país, e só que a gente precisa de mais volume de chuva para o produtor se sentir mais seguro para poder avançar de fato com o plantio. Então pode ser que, se a chuva não vier em volumes maiores nas próximas 2 semanas, como os mapas atualmente estão mostrando, pode ser que a gente tenha um início um pouquinho atrasado de plantio. Então isso preocupa um pouquinho nesse início. Mas isso já desabilita ou descredita aquela safra recorde que a gente vinha vendo aí as consultorias anunciarem? 140, mais de 140 milhões de toneladas, é? A gente está trabalhando com 142, inclusive, que eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho mais na nossa próxima atualização. Né? Mas não. De forma alguma, tira esse potencial. Inclusive, no ano passado, a gente teve atraso de plantio, né? Todo mundo deve lembrar, e a gente teve uma baita produção, né? Uma produtividade alta em praticamente todos os estados, com algumas pequenas exceções. Então, não, de forma alguma, tira potencial, é só realmente algo preocupante no início, que pode atrasar um pouquinho o plantio. Aí daqui a pouco a gente começa a olhar mais para frente a questão da safrinha de novo, que a gente já teve problemas no ano passado, que também derivaram um pouquinho do atraso do plantio da soja, na safrinha de milho. Mas eu acho que ainda é cedo, a gente não pode definir nada ainda, vamos olhar para os mapas, vamos ver se os trabalhos andam aí, porque a gente tendo aí retorno de chuvas e um clima regular entre chuva e sol, a gente consegue avançar rapidamente com o plantio, a verdade é essa, a gente tem tecnologia, a gente tem equipamento para isso, e o produtor está muito tecnificado para isso também. Então eu acho que só o clima melhorando, isso já tende a normalizar um possível atraso, se esse atraso acontecer. Então eu acho que é muito cedo para qualquer definição. Então vamos ficar de olho e torcer para que a chuva volte aí, que a gente consegue regularizar isso. Boa. Bom, Luiz, questão da oferta a gente já comentou bastante, já trouxe aí todas as perspectivas dos Estados Unidos, inclusive, e do Brasil também. Mas e a demanda agora?
Qual é o potencial que a demanda tem de mudar preços, de alterar rumo das cotações, enfim, como é que a China está inserida nesse processo? Recentemente a gente viu aí, em função, né, do problema logístico lá nos Estados Unidos, uma China muito atuante no Brasil, né? Mas não dá para dizer que é para sempre. Sim, eu diria assim, Alex, que se a gente tiver alguma grande notícia relacionada à demanda, deve ser uma notícia negativa, infelizmente, Ah, é? porque o mercado já naturalmente espera que né, a demanda chinesa migre para os portos americanos. A partir de agora, isso está acontecendo, a gente vem aí de semanas consecutivas de compras americanas, a gente teve o problema do furacão Aida, claro, que inclusive resultou num cancelamento de compra da China, de compra de soja americana, uma compra nova no Brasil, algumas coisinhas assim. A gente sempre tem uma demanda chinesa até o final do ano no Brasil. Pequena, caindo naturalmente, frente ao, né, ao primeiro semestre, mas sempre tem. Inclusive, a gente já está aí com uns 80 milhões de toneladas de soja registrados para embarque, e a gente deve acabar o ano aí com 86 milhões. Então, a gente tem mais um espacinho para 6 milhões de compras que boa parte já foram feitas, talvez alguma coisinha nova apareça. Mas seria uma surpresa se a gente, daqui a pouco, visse novos cancelamentos de soja, de compras de soja americana por parte da China. Seria uma surpresa também se novos furacões trouxessem problemas logísticos. Então, eu diria que se houver alguma grande notícia pelo lado da demanda, pelo menos nos próximos meses aí, pode ser uma notícia negativa, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, porque realmente essa questão logística americana é importante agora. Se a gente tiver furacões de novo, e pelo que o NOAA está falando, a gente vai ter, ou já está tendo, na verdade, né, uma temporada de furacões bastante ativa, uma das mais ativas dos últimos anos, nos Estados Unidos, no Golfo do México. Então a gente tem que ficar bastante de olho nisso. E também nessa questão agora mais econômica chinesa, né? Com relação não só a essa questão da Evergreen, mas também do crescimento chinês, da estimativa e tudo mais, em cima do PIB chinês, que pode dar uma freadinha e pode daqui a pouco ser reduzida, e isso de alguma forma pode assustar um pouquinho. Não que vai diminuir compras, eu não acredito nisso, eu acho que para diminuir compras a gente tem que ter um grande corte de crescimento chinês, não acredito nisso, mas naturalmente a gente pode ter alguma instabilidade financeira frente a isso, que pode pesar um pouquinho, né? Mas no lado da demanda, eu acho que só uma surpresa aí com cancelamentos ou até mesmo a logística americana pode pressionar um pouquinho o Chicago. Muito bem. O Brasil, você falou que está prestes a cumprir aí a programação de exportação, né? E como é que estão sendo esses negócios, Luiz? O prêmio está ajudando, mas Chicago às vezes não ajuda e o dólar hoje caindo, na verdade, né? Mas de forma geral, os negócios estão acontecendo em que patamar aí de preço? Os negócios para safra disponível agora estão muito mais lentos, né, Alex? Eu acho que, como eu falei, boa parte aí da nossa pauta de exportação já foi fechada. A gente tem mais algumas pequenas compras a serem feitas para honrar esses compromissos aí, ou tentar honrar os 86 milhões de toneladas que a gente está estimando hoje. Então, eu diria que compras novas de soja disponível elas vão avançar muito lentamente agora. Os prêmios ajudam, como tu colocou. Quando Chicago recua e ele está mais pressionado nos últimos dias, os prêmios brasileiros acabam segurando, né? E aí, claro, o dólar, obviamente, com essa volatilidade que a gente está vendo, ajuda a segurar ou ajuda a pressionar um pouquinho o preço, mas de uma forma geral, para a safra disponível, a gente vê um bom suporte para preço aí, a gente não vê espaço para grandes quedas de preço. A maior volatilidade seria com relação à safra nova, e aí vamos lá, câmbio de novo, e questão de prêmios. Essa possibilidade de uma safra grande no Brasil impede que prêmios subam muito para a safra nova. Então tá bastante volátil ainda, digamos assim, a questão da safra nova, embora a gente esteja com preços muito remuneradores. Inclusive, na semana passada, a gente viu um avanço um pouquinho maior da comercialização de safra nova, né? Os produtores avançando, aproveitando momentos, aí, principalmente de câmbio, que acabou ajudando. Mas os negócios ainda um pouquinho lentos, o pessoal agora focando no plantio, né? Naturalmente, os produtores focando no plantio. Mas eu diria que como eu falei, a questão da exportação deve ser atendida, esses 86 que a gente está prevendo, e boa parte dessas compras já aconteceu, mas claro, o produtor de olho aproveitando esses prêmios firmes aí da safra disponível para avançar um pouquinho mais para frente. E no caso da safra nova, os negócios estão em linha com o histórico, enfim, o produtor está participando, Luiz? Sim, se a gente comparar com o ano passado, né, Alex, obviamente que as vendas estão bem atrasadas, mas o ano passado é um ano fora da curva, né?
Para tu ter uma ideia, a média normal ou das últimas 5 safras, tirando o ano passado, é em torno de 25% nesse momento de comercialização dos produtores. A gente está com isso na safra atual, só que no ano passado a gente tinha 50%. Então, eu diria que está dentro da normalidade. O ano passado, que foi fora do normal, está dentro da normalidade. Eu acho que aquela nossa ideia sempre de entrar no plantio com água em torno de 30% comercializado está muito próximo disso. O produtor tem avançado aí nas vendas quando o mercado traz oportunidades e o produtor está de olho. Como eu falei, preços da safra nova estão muito favoráveis. A gente está falando aí de 156 nos portos, 157 nos portos, até 159, dependendo do momento. Então é um preço muito favorável para antecipar uma safra, antecipar uma venda para março, abril, maio. E o produtor está de olho, está aproveitando em momentos que ele enxerga que são momentos oportunos, principalmente de câmbio, né? Mas agora realmente ele deve focar mais nos trabalhos de plantio e avançar um pouquinho menos nas vendas. Boa. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu, até. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando esse mercado da soja, sem grandes novidades hoje, mas com perspectivas aí importantes de precificação, principalmente porque a safra americana, a colheita americana, chega num patamar ainda elevado de preços quando a gente compara, por exemplo, com o ano passado. E isso muda, obviamente, a perspectiva de precificação da soja ao longo da comercialização da safra que está sendo colhida nos Estados Unidos, um novo patamar elevado de preços, o que dá garantias aí de boa precificação, apesar do aumento do custo de produção. Vamos ver os preços, vamos ver os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Novembro, 12 dólares e 47,74 cents por bushel, 11 pontos e meio. O janeiro, 12 dólares e 82, alta de 11 pontos. O março, 12 dólares e 87, alta de 11 pontos também. O maio, 12 dólares e 93 cents por bushel, 11 pontos de elevação. Vamos ver o milho. O milho no vermelho, dezembro 5,17, queda de 4 pontos mais 75, março 5,25, queda de 4,75 também, o maio 5,30, uma queda de 4 pontos e meio, o julho 5 dólares e 29 cents por bushel, perdendo aí 4 pontinhos. E para finalizar, o trigo. O trigo, dezembro, 6 dólares e 90, queda de 10 pontos e meio. Março, 7 dólares e 1 cento, 10,5 de baixa. Maio, 7 dólares e 5 centos, queda de 10 pontos. Julho, 6 dólares e 92 centos por bushel, 7,25 de queda. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica aqui, eu agradeço a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.